Sempre achei que era bem-vinda na casa da minha sogra, até descobrir o que ela dizia. O sol da tarde de domingo entrava pela janela da cozinha, criando pequenos reflexos dourados na mesa de mogno, onde Dona Neuza dispunha os pratos com a precisão de quem fazia aquilo há décadas. Eu observava seus movimentos enquanto temperava a salada, admirando como ela conseguia transformar um simples almoço em família numa apresentação quase teatral. "Isis, querida, você tem mãos de fada para essas coisas", ela disse, sorrindo enquanto ajeitava uma última flor no arranjo central. "Veja só como ficou linda essa salada. Marcelo tem sorte de ter uma esposa tão prendada." Sorri, sentindo aquele calorzinho familiar no peito. Mesmo depois de 2 anos de casamento, os elogios de Dona Neuza ainda me faziam flutuar. Talvez porque minha própria mãe nunca tinha sido muito generosa com palavras carinhosas, ou talvez porque a aprovação dela significasse estar verdadeiramente incluída naquela família que eu tanto admirava. "A senhora é que ensina bem", respondi, secando as mãos no avental bordado que ela insistia que eu usasse. "Ainda lembro da primeira vez que vim aqui e a senhora me explicou o segredo da macarronada. Ah, meu bem, você já tinha o dom. Só precisava de um empurrãozinho." Marcelo apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, o cabelo bagunçado do cochilo pós-almoço. Mesmo aos 35 anos, ele ainda tinha cara de menino quando estava na casa da mãe. Aquilo me enternecia e, ao mesmo tempo, me incomodava de um jeito que eu não sabia explicar. "Vocês duas conspirando aí?" ele perguntou, beijando a testa da mãe antes de me abraçar por trás. "Conspirando para te mimar demais", brinquei, encostando-me nele. E sua mãe estava me contando sobre a festa de aniversário dela. Já estou com 1000 ideias para a decoração. Os olhos de Dona Neuza brilharam. "Isis, você é um presente dos céus. Imagina se eu tivesse que lidar com uma nora sem gosto para essas coisas." A frase ficou no ar por um segundo. Ela sempre fazia isso. Meio elogio, meio comparação com outras pessoas imaginárias que não chegavam aos pés do que ela esperava. Eu tinha aprendido a ignorar essas pequenas provocações, interpretando-as como a excentricidade de uma mulher que havia criado o filho sozinha e o amava de forma quase possessiva. "Mãe, você fala como se existissem 1000 candidatas brigando pelo posto." Marcelo riu, mas eu percebi um leve desconforto em sua voz. "Não precisa brigar quando você já acertou na primeira tentativa, não é mesmo?" Dona Neuza sorriu, mas seus olhos não acompanharam o sorriso. Era um detalhe sutil, quase imperceptível. Um microsegundo de algo que eu não conseguia definir. Depois do almoço, enquanto Marcelo ajudava a mãe com a louça, fui até a sala admirar as novas almofadas que ela havia comprado. A casa de Dona Neuza era um reflexo perfeito dela mesma. Elegante, impecável, cada objeto em seu lugar exato. Às vezes eu me perguntava se um dia conseguiria criar um ambiente tão harmonioso quanto aquele. Meu telefone vibrou com uma notificação do WhatsApp. Era do grupo Família Oliveira, o chat que Dona Neuza havia criado para manter todos conectados. Abri distraída, esperando ver alguma foto do almoço ou combinação para o próximo encontro. Mas o que vi me congelou. Era um áudio de 2 minutos. Dona Neuza havia enviado por engano para o grupo da família uma conversa que claramente era destinada a outra pessoa. Meu coração disparou antes mesmo de eu apertar o play. Algo no meu instinto me dizia que eu não deveria escutar aquilo, mas escutei. "Olha, Celeste, a Isis é uma menina esforçada, isso eu não posso negar. Mas entre nós, ela não tem aquela coisa, sabe? Aquele brilho que eu esperava para o meu Marcelo." A voz familiar soou diferente, mais íntima, sem a doçura performática que ela usava comigo. "É uma moça simples demais para a nossa família, sem conteúdo, sem aquela presença que uma mulher precisa ter. O Marcelo merecia alguém à altura, não achas? Alguém mais refinada." Minha mão tremeu. O telefone quase escorregou dos meus dedos. Claro que eu trato ela bem, coitadinha. Não é culpa dela não ter nascido em berço dourado. Mas entre nós, eu sempre soube que essa história não ia durar. O Marcelo só está passando por uma fase. Logo ele vai perceber que precisa de alguém do mesmo nível social. O áudio continuava, mas eu não conseguia mais processar as palavras. Sentei-me no sofá, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Cada domingo que passei naquela casa, cada elogio que recebi, cada momento em que me senti acolhida, tudo se transformou em cinzas na minha mente. "Isis, você está bem?" A voz de Marcelo veio da cozinha.
Estou, respondi automaticamente, mas minha voz saiu estranha, distante. Olhei ao redor da sala perfeita, dos objetos dispostos com tanto cuidado, das fotos onde eu aparecia sorrindo ao lado da família. Tudo me pareceu cenário agora. Tudo me pareceu mentira. Meu telefone vibrou novamente. Dona Neuza havia apagado o áudio do grupo, mas era tarde demais. Eu já havia escutado, já havia entendido. O som do silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 dias seguintes ao áudio foram os mais longos da minha vida. Eu andava pela casa como um fantasma, cumprindo os rituais cotidianos no piloto automático. Preparava o café da manhã para Marcelo, organizava os projetos no escritório, respondia a e-mails de clientes. Tudo com a precisão mecânica de quem aprendeu a funcionar mesmo com o coração despedaçado. Marcelo notou, é claro. Como não notar? Eu, que sempre fui de conversar sobre tudo, havia me tornado uma estranha silenciosa dividindo a cama com ele. Amor, você está diferente desde domingo, ele disse na quarta-feira, enquanto eu mexia distraída no risoto que estava preparando. Aconteceu alguma coisa na casa da minha mãe? Parei de mexer. As palavras ficaram presas na minha garganta como cacos de vidro. Como explicar que descobri que 2 anos da minha vida foram uma grande encenação? Como dizer que me sentia como uma idiota por ter acreditado em cada sorriso, em cada abraço, em cada querida, carinhosamente sussurrado? Não aconteceu nada. Menti, voltando a mexer o risoto com mais força do que necessário. Isis. Ele se aproximou, pousando a mão no meu ombro. Eu te conheço. Alguma coisa está te incomodando. Respirei fundo. Talvez fosse a hora de contar. Talvez Marcelo ficasse tão indignado quanto eu. Talvez tomasse minha defesa. Talvez finalmente enxergasse a mãe pelo que ela realmente era. Sua mãe enviou um áudio por engano para o grupo da família. Comecei, ainda de costas para ele. Um áudio que era para uma amiga. E aí? Sua voz soou genuinamente curiosa, sem suspeita. Ela falava sobre mim, Marcelo, sobre como eu sou, simples demais para vocês, como não tenho brilho, nem conteúdo. Como você merece alguém à altura da família. Houve um silêncio. Senti Marcelo retirar a mão do meu ombro. Amor. A voz dele saiu cansada. Você sabe como minha mãe é? Ela sempre foi um pouco dramática. E quando está com as amigas, às vezes exagera. Fala coisas sem pensar. Virei-me para encará-lo, incrédula. Coisas sem pensar? Marcelo. Ela disse que eu não tinha nascido em berço dourado, que nossa história não ia durar, que você só estava passando por uma fase. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem. Era o que fazia sempre que queria fugir de uma conversa difícil. Isis, ela te adora. Você sabe disso. Só domingo ela estava elogiando sua salada, falando como você tem mãos de fada. Era tudo mentira, Marcelo. A voz me saiu mais alta do que pretendia. Cada elogio, cada carinho, cada momento que me sentia acolhida naquela casa, tudo era uma grande encenação. Você está exagerando. A frase caiu entre nós como uma bomba. Fiquei em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Meu marido, o homem que jurou me amar e me proteger, estava defendendo a mãe e minimizando minha dor. Não foi surpresa, mas doeu como se fosse. Exagerando, repeti, mais para mim mesma do que para ele. Olha, vou conversar com ela, tá bem? Vou explicar que esse tipo de comentário te machuca. Mas você precisa entender que minha mãe não é má pessoa. Ela só tem opiniões fortes. Opiniões fortes. Como se desqualificar a nora fosse apenas uma questão de temperamento. Esquece, Marcelo. Deixa pra lá. Amor, não fica assim, eu disse para esquecer. Naquela noite, deitada ao lado dele enquanto fingia dormir, comecei a fazer uma retrospectiva mental dos últimos 2 anos. Quantos comentários aparentemente inocentes da Dona Neuza tinham, na verdade, pequenos venenos escondidos? Quantas vezes ela me elogiara na frente dos outros apenas para manter as aparências? Lembrei da vez em que sugeri um quadro diferente para a sala dela, e ela disse: "Que interessante, querida. Muito moderno para o meu gosto clássico." Na época, interpretei como uma diferença de estilos. Agora via o desdém disfarçado. Lembrei dos presentes de Natal que ela me dava. Sempre úteis, práticos, nunca pessoais. Enquanto comprava perfumes caros para as cunhadas, me presenteava com jogos de panos de prato. Porque você gosta tanto de cozinhar, não é?
Lembrei de como ela sempre me apresentava para as amigas. Esta é a Isis, esposa do Marcelo. Uma menina muito esforçada. Esforçada. Como se eu fosse um projeto de caridade que estava dando certo. Na manhã seguinte, Marcelo tentou me beijar antes de sair para o trabalho, mas me esquivei. Ele suspirou, frustrado. Isis, você não pode ficar assim para sempre por causa de um comentário infeliz da minha mãe. Um comentário infeliz. Ri sem humor. É assim que você define 2 anos de falsidade? Para de dramatizar. A palavra me atingiu como um tapa. Dramatizar. Exagerar. Era assim que ele via minha dor. Como um chilique sem fundamento. Depois que Marcelo saiu, sentei-me no meu escritório em casa, cercada pelos projetos de design que tanto amava. Sempre tive orgulho do meu trabalho, da capacidade de transformar espaços comuns em lugares especiais. Mas agora, olhando para os desenhos, só conseguia pensar na frase de Dona Neuza. Sem conteúdo, sem brilho. Será que era verdade? Será que eu realmente era medíocre demais para aquela família? Meu telefone tocou. Era um cliente perguntando sobre um projeto. Atendi automaticamente, com a voz profissional de sempre. Durante a conversa, ele elogiou meu trabalho anterior. Disse que suas visitas sempre comentavam sobre o bom gosto da decoração. Quando desliguei, uma fagulha de raiva começou a crescer dentro de mim. Eu não era sem brilho. Eu não era sem conteúdo. Eu havia construído uma carreira sólida. Tinha clientes que respeitavam o meu trabalho, amigos que valorizam minha companhia. A mulher que Dona Neuza descrevia no áudio não era eu. Era a versão diminuída de mim que eu havia permitido que existisse dentro daquela casa, sempre tentando me encaixar no molde perfeito da nora ideal. Pela primeira vez em dias, senti algo além de dor. Determinação. Era hora de descobrir quem realmente era Isis Oliveira. A terapia havia sido ideia da Carla, minha melhor amiga desde a faculdade. Isis, você precisa de alguém imparcial para te ajudar a processar isso tudo, ela disse durante nosso almoço na quinta-feira. E, pelo amor de Deus, para de culpar a si mesma. Dr. Helena Mendes tinha um consultório aconchegante no bairro Funcionários, com plantas em cada canto e uma poltrona que me fazia sentir segura. Durante nossa primeira sessão, despejei tudo. O áudio, a reação de Marcelo, os 2 anos de sinais que ignorei. Isis, ela disse, anotando algo em seu bloco. Você mencionou várias vezes que se sentia idiota por não ter percebido antes. Por que acha que é responsabilidade sua detectar manipulação emocional? A pergunta me pegou de surpresa. Porque eu deveria ter percebido, não é? As pessoas sempre dizem que mulher tem intuição para essas coisas. E se eu te dissesse que manipuladores habilidosos sabem exatamente como mascarar suas verdadeiras intenções? Que a culpa não é de quem é enganado, mas de quem engana. Saí da sessão com mais perguntas do que respostas, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, comecei a considerar que talvez, apenas talvez, eu não fosse a vilã da minha própria história. Em casa, mergulhei no trabalho com uma intensidade quase febril. Estava reformulando completamente o projeto de um apartamento na Savassi quando meu telefone tocou. Era a Dona Neuza. Isis, querida, como você está? Senti sua falta no almoço de domingo passado. A voz dela soava exatamente como sempre. Calorosa, maternal, preocupada. Se eu não soubesse o que sabia, acreditaria completamente na sinceridade daquele tom. Oi, Dona Neuza. Estou bem. Obrigada. Só andei meio ocupada com trabalho. Ah, minha querida workaholic. Ela riu, e eu pude visualizar perfeitamente sua expressão indulgente. Você trabalha demais, sabia? Precisa reservar um tempo para a família também. Família. A palavra me causou um aperto no estômago. O Marcelo me contou que vocês tiveram uma conversinha sobre um mal-entendido. Ela continuou, e sua voz ficou levemente mais séria. Querida, você sabe que eu te adoro, não sabe? Se alguma coisa que eu disse foi interpretada de forma errada... Não foi interpretado de forma errada? Interrompi, surpresa com minha própria firmeza. Eu ouvi exatamente o que a senhora disse. Houve uma pausa. Quando ela voltou a falar, sua voz havia perdido parte da doçura performática. Isis, conversas entre amigas às vezes saem do contexto. Você sabe como é. Às vezes falamos coisas sem pensar, no calor do momento. 2 minutos de áudio não são exatamente calor do momento. Dona Neuza. Outra pausa, mais longa desta vez. Bem, ela disse,
e agora eu conseguia ouvir o desconforto em sua voz. Se você se sentiu ofendida, eu peço desculpas. Não era minha intenção. Se você se sentiu ofendida, não. Eu lamento ter dito aquelas coisas. Ou estava errada. A clássica não desculpa que coloca a responsabilidade na pessoa machucada. Obrigada pelas desculpas, respondi, decidindo encerrar ali. Preciso voltar ao trabalho agora. Claro, querida. E não esqueça do aniversário no sábado. Vai ser uma festa linda. Desligamos. E fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. O aniversário. Como eu havia esquecido. 3 semanas atrás, eu estava empolgada planejando cada detalhe da decoração. Agora, a ideia de estar na mesma sala que Dona Neuza me deixava fisicamente enjoada. Naquela noite, quando Marcelo chegou do escritório, perguntou sobre o telefonema. Ela me ligou para me esclarecer o mal-entendido. Contei, fazendo aspas no ar. E aí, vocês se acertaram? Marcelo. Ela não pediu desculpas de verdade. Ela só disse que lamentava se eu havia me sentido ofendida. Ele suspirou, afrouxando a gravata. Isis, pelo menos ela tentou resolver a situação. Não é isso que você queria? Eu queria sinceridade, Marcelo. Eu queria que ela admitisse que falou aquelas coisas e que estava errada. Mas admitir seria constrangedor para ela. E eu que me exploda, né? A irritação explodiu em minha voz. O constrangimento dela é mais importante que a minha dignidade? Não é isso. É exatamente isso. Levantei-me do sofá, não conseguindo mais ficar parada. Sua mãe me humilhou. Marcelo. Me reduziu a uma pessoa sem valor. Disse que você merecia coisa melhor. E você está preocupado com o constrangimento dela? Minha mãe não é perfeita, mas ela te ama. Ela não me ama. As palavras saíram mais alto do que pretendia, ecoando pela sala. Ela me tolera. Por 2 anos, eu acreditei numa mentira. E agora você quer que eu continue fingindo que está tudo bem para não incomodar a rainha da casa. Marcelo ficou em silêncio, mas eu vi em seus olhos algo que me cortou mais fundo que qualquer palavra. Pena. Ele sentia pena de mim. Você acha que eu estou louca? Disse. Mais uma afirmação do que pergunta. Eu acho que você está magoada e vendo coisas que não existem. Vendo coisas que não existem. Repeti as palavras lentamente. Como o áudio que ela enviou. O áudio foi real. Mas você está interpretando de uma forma... Qual seria a interpretação correta, Marcelo? Me explica como ela não tem brilho, não tem conteúdo. Marcelo merecia alguém à altura. Pode ser interpretado de forma positiva. Ele não respondeu. Ficou ali, parado no meio da sala, olhando para mim como se eu fosse uma estranha que havia invadido sua casa. Foi nesse momento que entendi. Marcelo nunca ia ficar do meu lado. Não realmente. Porque escolher entre a esposa e a mãe significaria sair da zona de conforto onde ele viveu a vida inteira. E ele não estava disposto a fazer isso. Eu não vou na festa, disse, com uma calma que me surpreendeu. Isis, não faz isso. É o aniversário da minha mãe. E eu não sou bem-vinda lá. Nunca fui. Claro que você é bem-vinda. Sou tolerada, Marcelo. Existe diferença. Subi para o quarto, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Talvez porque, finalmente, havia tomado uma decisão que era genuinamente minha. Não mais tentativas de agradar, não mais desculpas para quem me desrespeitava. Era hora de recuperar minha dignidade. O sábado chegou nublado, combinando perfeitamente com meu humor. Acordei ouvindo Marcelo no banho, cantarolando baixinho, algo que ele só fazia quando estava nervoso. Sabia que a ausência dela no aniversário da mãe seria um problema, mas até então, ele ainda acreditava que eu mudaria de ideia. Tem certeza de que não quer ir? Perguntou, ajeitando a gravata no espelho do quarto. Ainda dá tempo de você se arrumar. Tenho certeza. Continuei na cama, folheando uma revista de decoração sem realmente ver as páginas. Isis. Ele sentou na beirada da cama. Sei que está machucada, mas minha mãe vai notar sua ausência. Vai ser constrangedor ter que explicar por que minha esposa não veio. Então não explique. Ou melhor ainda, conte a verdade. Marcelo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Você está sendo teimosa. Estou sendo digna. Existe diferença. Depois que ele saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos e uma inquietação crescente. Resolvi ligar para a Carla, que atendeu no segundo toque. Menina, você fez bem em não ir nessa festa, disse ela direto ao ponto. Aliás, preciso te contar uma coisa que descobri ontem. O que foi? Lembra da Amanda, minha prima que trabalha no banco? Lembro. Então,
Ela conhece a família do Marcelo faz tempo. E ontem, quando contei sobre sua situação, ela me disse algo interessante. Meu coração acelerou. O quê? Dona Neuza fez isso antes. Isis, com a ex-namorada anterior do Marcelo. A menina se chamava Fernanda. E eles namoraram por 3 anos. O mundo pareceu parar. Como assim? Amanda disse que a Fernanda era uma menina super querida, estudante de medicina, família boa, mas Dona Neuza foi minando o relacionamento aos poucos. Começou com comentários sobre como medicina era uma profissão muito puxada para uma esposa, como o Marcelo precisava de alguém mais presente. Senti um frio na barriga. E aí, a menina começou a se sentir inadequada, exatamente como você. Ficou insegura. Começou a questionar se realmente servia para aquela família. No final, ela mesma terminou o namoro. Meu Deus, tem mais. Amanda disse que na época teve rumores de que Dona Neuza espalhou uns comentários maldosos sobre a Fernanda para as amigas, questionando o caráter dela. Nada comprovado, claro, mas o suficiente para criar um clima. Desligamos. E fiquei ali, processando a informação. Não era sobre mim. Nunca havia sido sobre mim. Era sobre o controle que Dona Neuza exercia sobre o filho, sobre o medo de perdê-lo para qualquer mulher que ameaçasse sua posição de rainha absoluta na vida dele. Às 8 da noite, Marcelo voltou da festa. Pela expressão fechada, eu sabia que as coisas não haviam corrido bem. Como foi? Perguntei, genuinamente curiosa. Constrangedor, ele se jogou no sofá, ainda de terno. Minha mãe perguntou sobre você na frente de todo mundo. Tive que inventar que você estava doente. Mentiu. O que eu ia falar? Que minha esposa não veio porque acha que minha mãe a odeia? Ou você podia ter falado a verdade, que sua esposa não veio porque sua mãe realmente falou mal dela pelas costas. Marcelo me olhou com irritação. Você não vai deixar isso pra lá nunca, vai? Marcelo, preciso te contar uma coisa. Respirei fundo. Hoje descobri que sua mãe já fez isso antes. Com a Fernanda. A expressão dele mudou. Que história é essa? Contei tudo o que Carla havia me dito. Vi seu rosto empalidecer progressivamente. Isso é fofoca, Isis. Você está acreditando em boatos. Estou juntando os pontos, Marcelo. Sua mãe tem um padrão de comportamento. Ela não consegue aceitar que você tenha uma vida independente. Então sabota seus relacionamentos. Minha mãe não é uma vilã de novela. Não é vilã, concordei. É uma mulher insegura que criou uma dependência emocional doentia com o filho e não consegue aceitar dividir esse espaço. Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo nas mãos. Mesmo que isso fosse verdade, disse finalmente, o que você quer que eu faça? Que eu corte relações com minha mãe? Quero que você escolha ser marido antes de ser filho. Não é tão simples assim. É sim. Levantei-me, indo até a janela. É uma escolha, Marcelo. Todos os dias, você escolhe. E você tem escolhido ela. Ela é minha mãe, Isis. E eu sou sua esposa. Virei-me para encará-lo. Ou pelo menos deveria ser. Mas na verdade, eu sou apenas uma inquilina temporária na vida de vocês dois. Isso não é verdade. É verdade sim. E sabe o que é mais triste? Você nem percebe. Está tão acostumado a ser o filho perfeito que esqueceu como ser um parceiro de verdade. Marcelo se levantou, passando as mãos pelo rosto. E não sei mais o que você quer de mim. Quero que você me defenda. Quero que você coloque limites na sua mãe. Quero que você escolha nosso casamento. E se eu não conseguir fazer isso? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Era a primeira vez que ele admitia, mesmo que indiretamente, sua incapacidade de se posicionar. Então teremos que repensar muita coisa, respondi, com uma calma que me surpreendeu. Naquela noite, dormimos cada um para um lado da cama, um abismo silencioso entre nós. Eu sabia que algo havia se rompido definitivamente. Não éramos mais os mesmos pessoas que se apaixonaram 3 anos atrás. Pela primeira vez, comecei a considerar que talvez meu casamento não fosse apenas sobre nós dois. Talvez fosse sobre 3 pessoas. E a terceira nunca permitiria que os outros 2 fossem verdadeiramente felizes. E talvez fosse hora de admitir que isso não era mais aceitável para mim. 3 semanas se passaram em uma estranha trégua. Marcelo e eu navegávamos pela casa como diplomatas de países em guerra, educados, mas distantes. Ele parou de mencionar a mãe, e eu parei de cobrar uma posição dele. Ambos sabíamos que estávamos apenas adiando uma conversa inevitável. A bomba explodiu numa terça-feira chuvosa de março. Eu estava no escritório,
finalizando um projeto para um jovem casal, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Isis, aqui é a Fernanda Carvalho. Meu coração disparou. A ex-namorada de Marcelo. Oi, Fernanda. Consegui dizer, tentando soar natural. Desculpa te incomodar. Consegui seu número com uma amiga em comum. Sei que pode parecer estranho, mas... Preciso conversar com você sobre Dona Neuza. Encontramos no café da Savassi onde eu costumava ir com Carla. Fernanda era exatamente como eu havia imaginado. Bonita, inteligente, médica bem-sucedida. O tipo de pessoa que qualquer sogra deveria adorar. Ela fez a mesma coisa comigo. Fernanda disse, mexendo distraída no açúcar do café. Começou sutil. Comentários sobre como medicina era uma profissão muito desgastante para uma mulher. Como eu não teria tempo para cuidar direito do Marcelo. E ele defendia você? Fernanda riu, mas sem humor. No começo, sim. Mas aos poucos, ela foi minando nossa relação. Plantava dúvidas na cabeça dele. Fazia comentários inocentes que na verdade eram veneno puro. Como assim? Ai, filho, a Fernanda parece cansada. Será que ela está bem? Será que não está se sobrecarregando? Ou então, que pena que ela não pôde vir no almoço de novo. Ela não gosta muito da família, né? Cada palavra de Fernanda ecoava minha própria experiência. Era assustadora a precisão da estratégia. No final, eu mesma terminei. Ela continuou. Me sentia inadequada, como se nunca fosse boa o suficiente. E Marcelo, ele nunca conseguiu se posicionar de verdade. No fundo, acho que ele sabia o que a mãe estava fazendo, mas era mais fácil deixar eu ser a vilã que causava problemas do que confrontar ela. Por que resolveu me procurar? Porque ouvi dizer que vocês casaram e fiquei preocupada. Dona Neuza não mudou. Isis, se alguma coisa, ela ficou pior depois que Marcelo se casou. Deve estar desesperada. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Tudo fazia sentido agora. Os comentários aparentemente inocentes. A forma como Dona Neuza sempre conseguia me fazer sentir pequena, mantendo um sorriso no rosto. A incapacidade de Marcelo de enxergar o padrão. Quando Marcelo chegou do trabalho, eu estava esperando na sala com uma expressão que ele imediatamente reconheceu como problemática. Conversei com a Fernanda hoje, disse sem rodeios. Ele congelou na porta, a pasta do escritório ainda na mão. Isis, ela me contou tudo, Marcelo. Como sua mãe destruiu o relacionamento de vocês da mesma forma que está tentando destruir o nosso. Por que você foi procurar ela? Eu não procurei. Ela me procurou. Levantei-me, caminhando até ficar na frente dele. Sabe o que ela me disse? Que no fundo você sabia o que sua mãe estava fazendo. Mas era mais fácil deixar a namorada ser a vilã do que confrontar a mamãe. Isso não é verdade, não é? Inclinei a cabeça. Daí então me explica por quê, em todas as nossas brigas sobre sua mãe. Você nunca, nenhuma vez, admitiu que ela estava errada? Marcelo ficou em silêncio. Sabe qual é o problema, Marcelo? Você não é casado comigo. Você é casado com sua mãe. E eu sou apenas a amante que ele mantém em casa. Para de falar assim. É a verdade. Minha voz subiu, carregada de toda a frustração acumulada. Você faz a escolha dela todos os dias. Quando minimiza meus sentimentos, quando defende os comentários dela, quando me faz me sentir louca por ter limites. Minha mãe não é perfeita, mas ela não é o monstro que você está pintando. Ela não precisa ser um monstro, Marcelo. Ela só precisa ser uma mulher insegura que criou um filho dependente e manipula qualquer situação que ameace esse controle. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. E você sabe o que é mais triste? Continuei, sentindo as lágrimas chegarem, mas não me importando. É que eu passei 2 anos da minha vida tentando ser boa o suficiente para uma mulher que nunca me daria uma chance real. Desperdicei 2 anos tentando caber num espaço que não foi feito para mim. Onde você quer chegar com isso? Quero chegar ao fato de que não vou mais fazer isso. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Não vou mais pisar naquela casa. Não vou mais fingir que tolero desrespeito. E não vou mais aceitar um marido que me trata como segunda opção. E se eu não conseguir mudar? A pergunta saiu baixa, vulnerável. Era a primeira vez que ele admitia suas limitações sem tentar se defender. Então você terá que escolher, Marcelo. Sua mãe ou seu casamento? Porque eu não vou mais dividir você com ela. Naquela noite, Marcelo saiu de casa. Disse que precisava pensar. Fiquei sozinha, andando pelos cômodos que decoramos juntos, lembrando de quando éramos felizes.
Mas uma coisa estranha aconteceu. Pela primeira vez em meses, me senti em paz. Não havia mais dúvidas. Não havia mais autoquestionamento. Eu havia dito minha verdade, colocado meus limites e comunicado minhas condições. O que Marcelo faria com isso não era mais responsabilidade minha. Sentei-me na minha mesa de trabalho, cercada pelos projetos que tanto amava, e sorri. Passei anos decorando casas para os outros, criando espaços harmoniosos onde outras pessoas viviam suas vidas. Agora era a hora de decorar minha própria existência, porque no final das contas, minha casa não eram essas paredes, minha casa era eu. E aqui, ninguém mais entraria com sapato sujo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.